Boa tarde, vamos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. A lição é esta, a lição do último trimestre, Carta de Paulo aos Romanos. O tema de hoje, enquanto ainda pecadores. Nós vamos ler Romanos, capítulo 5, versos de 6 a 8. Romanos, capítulo 5, versos de 6 a 8. 5, 6 a 8. A diferença. Está escrito assim, ó. 250 a 170. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Deus nos mostra o quanto Ele é amoroso. Jesus morreu por nós quando éramos pecadores. Quer dizer, o amor de Deus, segundo o escrito de Paulo, ele é eterno, imutável e incondicional. Deus, ele não escreveu em letras de fogo, nas nuvens, seu amor por você e por mim. Mas ele esculpiu esse amor na cruz de seu Filho Jesus. Deus amou você e amou a mim a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Quer dizer, Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda ímpios, inimigos de Deus, fracos e pecadores. O amor, ele não consiste no fato de eu e você amar a Deus, mas de Deus ter nos amado e enviado seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Segundo afirma a Bíblia, Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes, entregou ele por nós. Entregou-o para esvaziar-se. Entregou para ser humilhado, entregou para ser cuspido pelos homens e pregado numa rude cruz. Pense nisso. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus por nós, mas foi o amor de Deus que providenciou a cruz. Interessante isso, né? Foi o amor de Deus que providenciou a cruz. Jesus morreu na cruz não para despertar o amor de Deus por nós. Jesus morreu na cruz para revelar o amor de Deus por mim e por você. A cruz, gente, não é a causa do amor de Deus, é o resultado desse amor. A cruz de Cristo é a prova mais vívida de que Deus se importa conosco e está determinado a salvar nossas vidas. Não precisamos buscar mais evidências do amor de Deus. Ele já provou esse amor em grau superlativo. O amor de Deus por nós é abundante. O amor de Deus por nós é maiúsculo. O amor de Deus por nós é sem fim. Interessante isso, né? Vale a pena amar um Deus que nos ama tanto. Paulo também, ele escreve no Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Só um minutinho. Romanos, capítulo 5, versos 10 e 11. Ele fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Pelo que Paulo escreveu aqui, tem outras razões para nós podermos nos alegrarmos. E ele dá essa razão, porque Cristo justificou pelo seu sangue. E, através dessa justificação, nós recebemos a paz eterna. Essa ira de Deus que existia e que se inflamava constantemente contra os pecados do seu povo, foi por Cristo completamente apagado. Sendo assim, a justiça foi satisfeita e a inimizade entre o povo de Deus foi retirada do caminho e a paz reina em perfeita harmonia. Lembrando que a paz que reina em perfeita harmonia foi a paz que eu falei ontem. Não a paz simplesmente do shalom, né? Mas aquela paz que Deus que produz em nós. Todos nós que estávamos em Cristo fomos reconciliados com Deus, ou seja, nós passamos de inimigo de Deus para amigos de Deus, graças à morte de Cristo na cruz do Calvário. Uma das mais grandiosas verdades encontrada no coração do Evangelho é este trabalho de Cristo na substituição. Como se fez isso? Onde Cristo ele se pôs no lugar de cada um de nós, sofrendo o julgamento de Deus contra os nossos pecados. Então, ele recebe esse julgamento. Ele se coloca em nosso lugar. Isso para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Então, é desta maneira que somos justificados e salvos. Eu e você, nós precisamos apenas aceitar, se entregar por completo nos braços do Salvador. Vale ressaltar que todo esse trabalho, que essa justificação, que a morte de Cristo, né? Sem dúvida nenhuma, só é possível se concretizar porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não valia nada. Mas a ressurreição de Cristo é a nossa garantia. Agora, nós temos que ficar atento também. Por quê? Nós devemos ficar atento porque Deus, ele ira contra o pecado. Jesus nos perdoa. Jesus nos perdoa. Ele recebeu a ira em nosso lugar. Agora, se nós nos apegarmos ao pecado e não o deixar, a ira de Deus agirá sobre os nossos pecados e essa ira tende a atingir o pecador. Então, Cristo morreu, é um livre-arbítrio que você tem de aceitar ou não. Agora, as pessoas que não aceitarem, elas vão receber a ira de Deus sobre o pecado e elas automaticamente serão atingidas, recebendo a morte eterna. Que Deus seja louvado. Amanhã nós vamos estudar mais essa lição que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual.